Então eu vou mostrar aqui um algoritmo de eleição do anel lógico feito na disciplina de sistemas distribuídos na FURB, que é lecionada pelo professor Aurélio, e o programa foi desenvolvido por mim e por uma outra aluna chamada Luma. Então, antes de mostrar o código, primeiro explicando rapidinho o cenário e o funcionamento do algoritmo, né? O cenário é que você tem vários processos trabalhando em paralelo, sendo que um desses processos é o coordenador. Todos os outros processos fazem requisições apenas ao coordenador, e se em algum momento um dos processos fazer uma requisição ao coordenador e o coordenador não conseguir receber, significa que o coordenador está morto ou inativo. E nesse caso, então, o processo que realizou a última requisição que falhou vai começar uma eleição para definir o novo coordenador. Esse processo de eleição eu vou mostrar mais detalhado no código, mas agora, antes de mostrar o código, o programa exigiu algumas especificações de funcionamento, né? Então, a cada 30 segundos, um novo processo deve ser criado. A cada 25 segundos, um processo deve fazer uma requisição ao coordenador. A cada 100 segundos, o coordenador fica inativo. A cada 80 segundos, um processo da lista de processos fica inativo. Além de que dois processos não podem ter o mesmo ID e dois processos de eleição não podem acontecer simultaneamente. Então, passando para o código, eu vou começar mostrando a classe processo que foi criada, que a princípio ela é bem simplesinha, né? Cada processo tem um atributo ID e um atributo booleano para checar se ele é um coordenador ou não. Aí aqui a gente tem só o construtor dele, que recebe o ID e o booleano, e os métodos get, set. Aí descendo aqui um pouquinho tem alguns métodos, só que eu vou explicar só depois. Aqui a nossa segunda classe é a classe anel, que meio que controla aquelas especificações passadas ali. Então, a princípio, a gente tem 4 variáveis do tipo int que armazenam os tempos, né, os intervalos de cada uma das especificações. Aqui a única diferença é que, ao invés de ser 30, 25, 100 segundos, eu cortei o último zero, né? Então fica 3 segundos, 2,5, 10 e 8. Isso é só para facilitar na hora de demonstrar o programa funcionando. Em questão de variáveis utilizadas durante o programa, a gente tem um array estático de processos ativos, que vai armazenar todos os processos que estão em funcionamento, e um objeto de controle lock, que é para controlar as threads, que eu vou explicar agora. Então, primeiro a gente tem essas quatro especificações de criação e requisição. Para cada uma dessas especificações tem um método específico. Então a gente tem nessa classe aqui, a gente tem 4 métodos, que é o cria processos, faz requisições, inativa processos e inativa o coordenador. E sendo que cada um desses métodos, na realidade, ele cria uma thread que vai rodando em paralelo, né? Aí dentro de cada uma dessas threads, de todas elas, os blocos que gerenciam a parte dos processos, né, que utilizam a lista de processos ativos, ficam dentro de um bloco synchronized, que usa esse objeto de controle lock. Então esse objeto a gente utilizou em cada uma das threads para não acontecer de mais de uma thread acessar ao mesmo tempo a lista de processos ativos, né? Então desse jeito a gente já impede, a gente já cumpre, no caso, esse último requisito de que duas eleições não podem acontecer ao mesmo tempo, porque uma thread nunca vai nunca vai acontecer ao mesmo tempo que outra. Então, começando pelo processo de criação, aqui é bem tranquilo, eu vou passar meio por cima, né? Tudo isso acontece dentro do método run da classe. Primeira coisa, antes de criar um processo, eu verifico se já existe algum processo criado. Então, eu verifico se a minha lista de processos é vazia. Se ela for vazia, significa que esse processo que eu estou criando é o primeiro. Nesse caso, o ID dele vai ser 1, já que ele é o primeiro processo, e ele vai ser definido como sendo coordenador, porque o primeiro processo sempre
torna um coordenador, né? Caso contrário, caso eu já tenha algum processo criado, então eu vou criar um processo, sendo que o ID dele, em vez de ser 1 ou em vez de ser qualquer número aleatório, o ID dele vai ser o ID do último processo da minha lista de processos ativos mais 1. Então, né, o ID vai ser sempre um número crescente. O meu primeiro processo é 1, o meu segundo vai ser o processo anterior mais 1, que é 2, aí 2 mais 1, que é 3, e assim por diante. E nesse caso, como ele não é o primeiro processo, então ele não vai ser um coordenador. Então a flagzinha ali recebe false. No final eu só exibo uma mensagem dizendo que o processo foi criado, e depois disso a thread vai dormir pelo tempo especificado lá em cima, e depois é executada de novo. Esse de fazer aquisições eu vou deixar por último. Aqui no de inativa processo também é bem tranquilo, a thread começa dormindo nesse caso. Aí eu checo se a minha lista de processos não está vazia, porque se ela estiver vazia eu não tenho o que desativar, né? Então, se ela não estiver vazia, eu escolho um processo aleatório da minha lista de processos, guardo ele dentro dessa variável aqui e checo se esse processo não for nu e se esse processo não for o meu coordenador, então eu removo ele da minha lista de processos ativos. Aqui no de inativa o coordenador, é basicamente a mesma coisa, a thread também começa dormindo. Só que, em vez de pegar um processo aleatório, o que acontece é que eu percorro a minha lista de processos procurando pelo coordenador, eu armazeno o coordenador nessa minha variável e depois eu removo ele da minha lista. Agora, voltando ali para a thread de requisições, que foi a que ficou faltando, ela também primeiro começa dormindo, e aí eu checo primeiro se a minha lista tem algum processo, né? Se eu tenho algum processo ativo. Se eu tiver, eu seleciono um processo aleatório dessa minha lista e desse processo eu chamo o método enviar requisição. Aí nesse método aqui a gente volta lá para a classe processo e aí é aqui que realmente começa a parte das requisições e também, consequentemente, das eleições, né? Que é a parte central do algoritmo. Então, nesse método de enviar requisição, eu primeiro crio uma variável booleana que vai armazenar o resultado dessa requisição. E aí eu começo a percorrer a minha lista. Essa minha lista é aquela lista de processos ativos da classe anel, porque ela é definida como sendo static. Então eu consigo acessar ela dessa forma. Então eu percorro essa lista procurando pelo meu coordenador. Se eu encontrar o meu coordenador, então eu chamo o método receber requisição desse coordenador, passando o ID desse meu processo e armazeno ele dentro dessa minha variável que eu criei ali em cima. Esse método receber requisição é definido aqui embaixo e nesse programa a única coisa que ele faz é ele exibe uma mensagem na tela e retorna true, né? Porque no caso a requisição que a gente está fazendo aqui é só uma simulação, né? Ela não faz nada realmente, mas aqui dentro desse método seria onde eu teria o tratamento da requisição, onde seria validado tudo isso, né? Então ele chama o receber requisição e armazena o retorno nessa minha variável, que nesse caso o retorno sempre vai ser true. Então depois que termina esse for, se a minha variável resultado de requisição for falsa, que ela começa como sendo falsa, então se ela for falsa aqui, é porque eu não encontrei o coordenador, ou porque ele está morto, ou porque ele está inativo, ou por qualquer outro motivo, né? Nesse caso, se eu não encontrei o coordenador, então esse meu processo que realizou a requisição vai começar o processo de eleição. Aqui então no método realizar eleição, o que acontece é que primeiro é consultado cada um dos processos ativos e cada um desses processos que é consultado, eu pego o ID deles e adiciono numa lista. Então aqui eu crio a minha lista de IDs dos processos consultados, percorro todos os meus processos da minha lista de processos ativos e para cada um deles eu chamo o método consultar processo passando essa minha lista. Esse método consultar processo, na realidade o que ele faz a princípio é só pegar o ID desse meu processo que foi consultado
e adicionar na minha lista, nesse caso, né, nesse programa. Mas aqui eu poderia ter feito alguma validação de, por exemplo, se o processo é indicado a participar da eleição ou não. Nesse caso, todos os processos ativos são indicados a participar da eleição, então não preciso validar nada, eu só adiciono ele na lista, direto. Então, para cada um dos processos, eu adiciono o ID dele nessa minha lista. Depois de eu já ter a minha lista de processos consultados totalmente populada, eu percorro essa minha lista para encontrar qual é o processo mais indicado a se tornar o novo coordenador. No caso desse programa, essa validação é feita a partir do ID. Então, o processo que tiver um maior ID sempre vai ser o processo mais indicado a se tornar um coordenador. Então, aqui eu só percorro essa minha lista de IDs consultados, procurando pelo maior ID existente nela. Aí eu armazeno esse ID aqui nessa minha variável, que é do tipo int. E aí depois, então agora eu já tenho o ID do novo processo que vai se tornar o coordenador, né? Então depois disso, a única coisa que falta é atualizar todos os processos, né, para definindo esse novo coordenador. Então para isso eu crio uma variável aqui, resultado de atualização, e chamo o método atualizar coordenador, passando esse ID do novo coordenador, né? Aí esse método atualizar coordenador, o que ele faz é só percorrer de novo a minha lista de processos ativos, e dessa vez eu vou percorrer nessa lista procurando por um processo P que tem o ID igual a esse meu ID do novo coordenador. Se o P tiver o ID igual a esse novo ID, significa que ele é um novo coordenador. Então eu seto ele como sendo a variável coordenador como sendo true. Em caso contrário, ou seja, para todos os outros processos, eu seto a flagzinha coordenador como sendo false. Teoricamente eu não precisaria setar como sendo false aqui, mas eu já aproveitei o loop só para garantir que realmente vai existir só um processo com a flag de coordenador valendo true, né? No final dessa atualização eu só retorno true só para garantir, né, para ter esse retorno de que funcionou corretamente. E aí no final eu só exibo uma mensagem na tela, né? Caso o resultado seja true, nesse caso sempre vai ser true, eu digo que a eleição foi bem sucedida, senão a eleição falhou. E aí no caso, se por algum motivo a eleição falhasse, não chegaria a acontecer nenhum erro, né? A única coisa é que daí ele permaneceria por mais algum tempo sem um coordenador. Só que o próximo processo que tentasse fazer a requisição perceberia isso e começaria a eleição tudo de novo, né? Então, da classe de processo é isso. A lógica de eleição fica guardada, na realidade, começa aqui dentro desse método de enviar a requisição, né? Que ele tenta fazer a requisição. Caso não der, ele começa a eleição. E aí agora, então, a gente tem essa classezinha main, que é onde testa, né? Então, eu crio um objeto da classe anel, que é aquela classe que tem todas as threads, e eu vou chamando os métodos dela, né, sequencialmente, sendo que cada método é uma thread, né? Aqui nas threads eu não mostrei, mas é um método, cria a thread, e aqui no final já starta a thread. Então só de chamar o método eu já estou criando a thread e iniciando ela, né? Aqui eu vou rodar, só para ver ele funcionando. Aqui já dá para ter uma boa ideia, né? Então, eu primeiro crio um processo, esse processo faz uma requisição, tudo funcionando certinho, eu crio outro processo. Vamos ver aqui em algum momento em que o coordenador fique inativo. Aqui, então, o coordenador ficou inativo, o processo 5 foi criado. Aí o processo 4 fez uma requisição, só que aqui já, o coordenador estava inativo, né? Então, o processo 4 fez uma requisição, porém não existe um coordenador. Então, o processo 4 começa uma eleição.
Nesse caso, o processo 4 que iniciou a eleição, porém, a gente já tinha um processo com ID maior que o 4, que é o 5. Então o 4 começou a eleição, a partir da eleição ele percebeu que o 5 era o maior ID existente, então esse processo com ID 5 foi definido como sendo o novo coordenador. E aí a partir disso o algoritmo continua normal, né? Então depois de um tempo mais processos vão se tornar inativos, o coordenador vai se tornar inativo, uma nova eleição vai começar e assim por diante. E seria isso então.